Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Os que estiverem do lado de fora podem se adentrar, procurar se assentar para a gente iniciar com uma oração. Curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus nessa manhã. Oremos. Santíssimo Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Muito obrigado por essa manhã tão agradável que o Senhor nos permitiu ter. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, que nesse momento, reunidos aqui em Tua presença, possamos exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Nos ajude a nos concentrar, Pai amado, nos elementos que compõem este culto, nos cânticos, na leitura da Tua palavra, no estudo bíblico, e que possamos, primeiramente, engrandecer o Senhor pelas Tuas obras e pelo que Tu és, e que possamos também, Pai amado, ser edificados pelo ensinamento da Tua palavra, pelas bênçãos que podemos ver nas Escrituras. Assim nós te pedimos por essa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis e vamos ler nessa manhã o capítulo 9. Acho que não. Vamos ler o capítulo 9 de Gênesis. Estamos em nossa leitura sequencial. Iniciamos novamente no livro de Gênesis. Dessa vez vamos ler o capítulo 9. Uma leitura participativa. Os que desejarem participar podem ler 3 versículos. Eu vou iniciar. Gênesis capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétua geração.
Amém. Louvado seja Deus pela palavra que nós lemos. Gênesis capítulo 9. Deus estabeleceu uma aliança, com Noé. Deus destruiu a criação com o dilúvio, livrou Noé e a sua família pela arca, estabeleceu uma aliança com ele, deu a mesma ordem que Deus havia dado lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 sobre povoar a terra, encher-se e multiplicar. Mas é interessante que no final desse capítulo, o pecado, embora tenha sido destruído, Deus destruiu a criação por conta do pecado, livrou Noé para estabelecer com ele a sua aliança, mas o pecado não foi de todo erradicado, Noé se embriagou, diz aqui no versículo 20, 21, e o seu filho também pecou contra o Senhor ao ver a nudez do seu pai, e uma maldição foi declarada sobre Canaã, que seria um dos filhos de Noé. Então o pecado está no coração dos homens, E Noé não seria a solução para o pecado. Inclusive, quando Noé nasceu, na genealogia, acho que é Gênesis capítulo 5, 6, quando Noé nasceu, Lameque, o seu pai, disse que agora viria o descanso, a restauração. Então, havia uma expectativa de que Noé seria o redentor. Noé viria cumprir a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele seria a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Só que aqui nós vemos que Noé não era essa promessa ainda, Deus ainda iria trazer um descendente da mulher que viria erradicar completamente o problema do pecado. E esse descendente é Jesus Cristo, Jesus Cristo é a solução do nosso pecado. Amém? Todo aquele que nele crê terá os seus pecados perdoados e viverá eternamente com ele na eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos entoar 2 cânticos ao Senhor. Convido a irmã Sara e o irmão Alexandre que estarão nos dirigindo esses cânticos. Da fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, fez a natureza e formou o homem. Por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus. Por suas maravilhas, pelas suas grandezas, glória a Deus, glória a Deus. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, fez a natureza e formou o
por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé para esse próximo hino? Hino 382 do nosso cantor cristão. Vamos à igreja. Quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu Mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua causa e teu povo quero sempre abraçar, defender. Ó, vem, 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 sim, vem à igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Amém. Podem sentar. Nesse momento vamos dividir para as salinhas, então até 15 anos nós temos salas lá embaixo, só que os adolescentes que têm uma sala própria estão com o irmão Moisés, né? Pelo menos aqueles que estão se preparando para o batismo. Então, adolescentes, a turma ela está suspensa por enquanto, porque a maioria dos alunos estão com o irmão Moisés na sala de batismo, né? Se você é adolescente, mas não está na sala de batismo, então vai acompanhar com os jovens e adultos aqui, certo? Então as turmas podem descer com seus professores. Irmãos, bom dia novamente. Vamos iniciar agora a nossa lição bíblica, né? Pastor Charles ele está em conferência lá em Fortaleza. Eu estarei substituindo ele hoje pela manhã e também hoje à noite.
peço que estejam orando desde já, né? Por isso. Nós estamos vendo na EBD sobre a teologia da família, vamos dizer assim, né? Como Deus ele preparou a família e como a Bíblia revela sobre esse assunto ao longo da revelação. Mas, na aula de hoje, nós vamos continuar a série de estudos que eu tenho trazido para a igreja, quando o pastor se ausenta, que é sobre a igreja do Senhor Jesus, né? A igreja no programa de Deus. Já vimos muitas coisas dentro desse assunto, né? Muitos conteúdos, e nós vamos adentrar hoje e nas próximas ocasiões em que eu estiver aqui, nas ordenanças, né? Que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Ou seja, vamos falar sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor. No nosso último estudo, nós falamos sobre adoração, né? O que a igreja faz quando está reunida, né? A igreja adora a Deus. A adoração seria uma resposta de fé a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós, né? E no centro dessa expressão de fé estão exatamente os ritos do batismo e da Santa Ceia. Então, tanto o batismo como a ceia são expressões de fé naquilo que Deus fez por nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses rituais, essas cerimônias, são comumente chamados de ordenanças. A gente costuma usar essa palavra, né? Ordenanças. Outros chamam esses ritos de sacramentos, né? A igreja reformada, né? Nossos irmãos presbiterianos, de um modo geral, eles costumam chamar esses rituais de sacramentos. Nós preferimos o termo ordenança porque, em especial, destaca o fato de que esses rituais foram ordenados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ele ordenou à sua igreja que observasse essas cerimônias. Então, entendemos que são ordenanças, né? Ordens de Deus, ou melhor, ordens de Cristo Jesus para a sua igreja. Os protestantes, eles reconhecem duas ordenanças, ou dois sacramentos, né? Como alguns costumam falar, que seriam esses que eu citei no começo do nosso estudo, né? O batismo e a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor Jesus. No entanto, a Igreja Católica enumera 7 sacramentos, né? A Igreja Católica também usa essa expressão sacramentos. Quais seriam os sacramentos que a Igreja Católica enumera? A confirmação, que seria o crisma, né? Conhecemos como o crisma, que é quando o fiel ele confirma a fidelidade, né, à Igreja, após ter recebido o batismo. Então, é um período onde ele vai ser instruído e ele vai confirmar que realmente continua na Igreja Católica. A penitência também é um sacramento para a Igreja Católica, que seria o fiel, ele vai até o confessionário, né, e vai confessar os seus pecados ao padre, e o padre vai fazer a intermediação entre o pecador e Deus, né? Então eles entendem isso como um sacramento. A extrema unção, que é pessoas que estão, né, doentes em estado terminal, então recebem essa unção de um sacerdote. Então para eles isso também é um sacramento. A ordem, né, sacerdotal, a ordenação, ou se tornar, né, um padre, um diácono dentro da estrutura da Igreja Católica também é um sacramento. O matrimônio, o casamento, né, é um sacramento. E o batismo e a Eucaristia, não é? Batismo, ou melhor, a Eucaristia seria, no caso, a ceia. Então, a Igreja Católica, irmãos, eles têm uma visão bem ritualística e sacramental dessas experiências, não é? Eles acham que se alguém participa dessas cerimônias ou dessas instituições, eles estão recebendo graça da parte de Deus, estão se salvando aos poucos, né? Quando alguém se casa, então ele vai receber de Deus uma graça que ele se torna mais salvo, né? Se torna mais próximo da salvação futura.
Se alguém, por exemplo, é ordenado ao sacerdócio, ele está mais próximo da salvação, ele recebeu essa graça, né? Até a palavra sacramento carrega essa ideia de que aquele ritual é como se fosse um meio de graça, um meio de receber uma bênção especial que torna aquela pessoa mais próxima de Deus, mais próxima da salvação. Então, eles acham que se alguém recebe esses sacramentos, se alguém, por exemplo, recebe o batismo, recebe a ceia, se alguém está constantemente fazendo confissão de pecados perante um sacerdote, se alguém participou do crisma, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa se aproxime mais de Deus e tenha uma relação mais próxima com Deus e esteja mais próximo da salvação. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia entende essas instituições ou essas cerimônias dessa forma? Nós iremos comentar um pouco sobre isso nessas próximas aulas, né? Então, nós como crentes em Cristo entendemos que existem apenas duas ordenanças, né? Que vamos ver que elas não têm essa função sacramental de aplicar sobre o pecador alguma bênção especial. Vamos falar sobre isso, inclusive, na aula de hoje. Mas devemos observar essas duas, batismo e a ceia do Senhor. E na aula de hoje, nós iremos focar em especial sobre o batismo, né? E sobre a metade do conteúdo. Na próxima semana, a gente vai ver, então, o restante do conteúdo sobre o batismo. Vamos orar para a gente iniciar essa aula? Santíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Pai, nos ajuda a entender esse assunto, que é tão importante para a Tua Igreja. O Senhor Jesus nos deixou alguns mandamentos, algumas ordenanças, e certamente isso é para abençoar o Teu povo, para estarmos constantemente lembrando do grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Nos ajude, Pai amado, a entender bem esse conteúdo, que o Teu Espírito Santo nos use nessa manhã. Em nome de Cristo. Amém. Então, primeiro, irmãos, vamos falar um pouco sobre a instituição do batismo. Ou seja, quando o batismo começou a existir, né? Qual a origem do batismo cristão? O batismo cristão, ele encontra o seu precedente no batismo de João Batista e no batismo de prosélitos dos judeus. Então, não foi Jesus Cristo que criou o batismo. Inclusive, eu cheguei a ler em algumas referências que o batismo não é nem sequer um ritual exclusivo do judaísmo e cristianismo. As religiões gregas, elas praticavam algo como o batismo para marcar a iniciação daquela pessoa naquela religião de mistério, que eram as religiões do mundo greco-romano, né? Mas o batismo cristão, o batismo que Cristo ordenou para a sua igreja, não encontra precedentes e paralelos com a da religião grega, mas entendemos que a origem do batismo cristão está em João Batista e no batismo dos judeus. Os judeus, eu creio que essa foi uma prática que começou ali no período entre os testamentos, né? Eles começaram a batizar pessoas que eram gentias, mas que se convertiam ao judaísmo. Quando alguém se convertia ao judaísmo, então essa pessoa se submetia ao batismo. E aquilo era um rito que marcava justamente o ingresso daquela pessoa dentro da comunidade judaica, né? Não apenas isso, mas o batismo dos prosélitos judeus seria dos rituais que marcaria a entrada do judeu, do gentio, na comunidade de Israel. E aí nós temos também o batismo de João Batista, não é? Ele chegou anunciando o reino de Deus, anunciando inclusive a vinda do Messias, e uma das suas atitudes, do seu ministério, era justamente batizar as pessoas que chegavam até ele, como um batismo de arrependimento. Então, a origem do batismo cristão encontra esses batismos como precedente, mas é importante destacar que o batismo
cristão não é uma continuidade desses batismos. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é continuando aquilo que, por exemplo, João Batista começou, certo? Existem elementos de continuidade, mas existe uma ruptura, né, entre o batismo de Cristo e o batismo de João Batista. Nós vemos, inclusive, isso lá em Atos capítulo 19, quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, estava lá em Éfeso, ele encontrou discípulos que só tinham recebido o batismo de João Batista. Lembram desse episódio? E Paulo vai orientá-los mais sobre Jesus Cristo e sobre o batismo no nome de Jesus. Inclusive, eles recebem o batismo de Jesus Cristo. Então, o batismo de João Batista, ou melhor, o batismo que Cristo ordenou à sua igreja, não é uma continuidade do batismo de João Batista, né? O batismo de João Batista era uma antecipação da chegada do reino de Deus através de Cristo. Era um batismo de anúncio, de preparação, um batismo de arrependimento. Aquelas pessoas que se identificavam com a mensagem de João Batista, elas iam às águas, mas para aguardar a chegada do Messias. O batismo faz parte da grande comissão de Cristo aos seus discípulos, né? Esse é o versículo que marca, vamos dizer assim, a origem do batismo de Cristo, né? Lá em Mateus, capítulo 28, acho que é um texto bem conhecido, né? Quando Cristo já ressurreto, ele diz para os seus discípulos: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Cristo ordenou ali na grande comissão a ordenança do batismo. Eles deveriam fazer discípulos, né? Trazer outras pessoas para crer no ministério e na obra de Cristo. E enquanto eles faziam isso, eles deveriam então submeter aquelas pessoas ao batismo. Então, o batismo deve ser algo simultâneo a fazer discípulos. Enquanto eles faziam os discípulos, eles batizavam esses novos discípulos, né? Ali, vamos dizer assim, que é a origem do ministério do batismo, né, para a igreja. É óbvio que Cristo batizou antes mesmo dele comissionar os seus discípulos a batizarem, né? Na verdade, ele mesmo não batizou. João capítulo 4 diz, os seus discípulos que faziam o batismo. Então, no ministério terreno de Cristo, já havia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Talvez, inclusive, os próprios discípulos receberam esse batismo, né? Não existe, se você parou para pensar, eu fiquei pensando enquanto estudava sobre esse assunto, né? Que não existe um texto bem claro na Bíblia que diga que os apóstolos receberam o batismo. Mas o texto mais provável é João capítulo 4, que fala que Jesus... Vamos abrir lá só para a gente ver esse texto? Exatamente, Diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, aí o versículo 2 é um comentário, né? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então aqui no versículo 1, Jesus fazia mais discípulos e batizava mais discípulos do que João. Então alguns dizem que no versículo 1 aqui, esse fazia e batizava, de forma implícita, está incluído aí o batismo dos apóstolos, né? Dos discípulos. E aí após isso, os próprios discípulos é quem realizavam os batismos. Então, perceba que já existia um batismo de Jesus durante o seu ministério terreno, né? Mas a grande comissão, vamos dizer assim, é um marco para a igreja. Lembra que a igreja ainda não tinha sido fundada aqui. A igreja ela foi fundada lá em Atos capítulo 2. Então a grande comissão seria o momento que marca a ordenança para que a igreja observe esse ritual, o ritual do batismo. Sim, sim. Sim, sim. Exato, irmão. Exatamente. Sim, e alguns dos apóstolos eram discípulos de João, né? Antes. Provavelmente receberam o batismo de João também. Mas é provável que eles tenham recebido depois o batismo de
de Jesus Cristo em algum momento, né? A Bíblia não é clara sobre quando isso aconteceu. Então, esse batismo ordenado por Cristo começou no início da igreja. Vamos abrir lá em Atos capítulo 2. Vamos ler o versículo 38 e o versículo 41. Atos capítulo 2, 38 e 41. Algum irmão pode ler? Algum que achar? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então aqui Atos 2 é, como eu falei, é a inauguração da igreja. Pedro pregou, muitos creram, e quando eles creram, inclusive quando Pedro, depois de pregar, fez um apelo, né, para que eles se arrependessem, Pedro disse: recebam também o batismo. E aí eles creram, se arrependeram, e diz aí que eles também receberam o batismo. Então aqui já é a igreja inicialmente cumprindo a ordenança de fazer discípulos e batizar, né? E a gente vê no livro de Atos que esse padrão ele vai se repetindo e acontecendo ao longo da história da igreja. Vamos ver, para ficar em apenas um exemplo, Atos capítulo 18, versículo 8. Atos 18 é lá em Corinto, né? Quem achar pode ler, Atos 18, 8. Então, a gente vê que a conversão de um dos principais da sinagoga, não é interessante? Pessoas bem ligadas ao judaísmo estavam crendo no evangelho. Toda a casa dele também se converteu. E muitos coríntios criam e também eram batizados. Então, perceba que era o padrão da igreja. Quando alguém recebia o evangelho, essa pessoa recebia também o batismo. Então, percebe-se que o batismo era uma consequência natural à recepção do evangelho. Aquele que recebia a salvação, praticamente, imediatamente ele era submetido ao batismo, né? Cumprindo assim a ordenança que Jesus Cristo havia dado à sua igreja. Então, quando o batismo foi instituído, né? Nós vimos que o batismo foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e embora ele encontre precedentes no batismo de João e também no batismo judaico, mas Cristo ele ordenou a sua igreja lá em Mateus capítulo 28, e a história narrada por Atos mostra essa característica, né, essa obediência da igreja em administrar o batismo para os que iam sendo salvos. Agora, tudo bem, vimos a origem do batismo. Agora, o que o batismo significa? Né? Qual o significado do batismo? O que ele representa para a igreja? Né? Vimos que ele é uma ordenança. Então, Cristo ordenou isso, a igreja fez, nós devemos fazer, inclusive, também. Mas o que o batismo significa? Né? O que o batismo representa? Irmãos, o batismo ele reflete o sentido do evangelho e da salvação que o evangelho traz, certo? Então, o batismo está estreitamente relacionado com a nossa salvação, certo? Batismo e salvação estão relacionados. Até a gente vê isso aqui nos exemplos bíblicos, né? A pessoa recebia a salvação em Cristo e ela depois recebia logo o batismo. Então, existe uma relação realmente entre o batismo e a salvação. Acima de tudo, o batismo significa identificação com Cristo. Gravem essa frase, né? Essa seria, no caso, o significado principal do batismo. É identificação com Cristo. O batismo, ele marca, ou ele anuncia a nossa união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, quando nós cremos, nós nos unimos a Cristo. E o batismo, ele anuncia essa união com Cristo, né? Nós estamos unidos na morte e na ressurreição de Cristo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. E o batismo é justamente
o ritual que vai celebrar essa união, que vai celebrar essa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Gravem esse significado, certo? A menção que nós vemos em Atos ao nome de Jesus mostra essa centralidade. Em Atos, nós lemos aqui Atos capítulo 2, versículo 38, é dito lá que o batismo é em nome de Jesus Cristo, né? Para dizer que esse batismo simboliza justamente a união com Jesus Cristo e se difere de qualquer outro tipo de batismo. Não significa que nós não iremos usar a fórmula batismal que Cristo ensinou à igreja quando ele ordenou lá em Mateus 28. Lembra que Cristo disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Então essa nós entendemos ser a fórmula batismal. Quando alguém recebe o batismo, aquele que vai celebrar esse batismo deve citar essa fórmula, né? Porque Cristo ordenou isso. Então deveríamos também seguir. Alguns dizem que, quando vão lá em Atos, que dizem que o batismo é em nome do Senhor Jesus, dizem que esse batismo aqui, o batismo que a igreja deve administrar, não deve ser citada a fórmula trinitária, mas só em nome de Jesus. Mas Atos, o livro de Atos, não quer dizer que houve uma mudança na fórmula batismal, mas apenas que, das três pessoas, a pessoa que está mais relacionada com o batismo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo continua sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas perceba que existe sim, irmãos, no batismo, uma centralidade da pessoa de Cristo. Porque o batismo vai celebrar, como eu falei, a nossa união com Jesus Cristo, com Deus Filho. Sim. Paulo fala lá em Romanos, né, da forma de representação. Sim. Né? Morte, sepultamento e ressurreição. Assim como aconteceu com Cristo. Exatamente. O batismo também da inversão, da volta. Isso. A gente vai falar sobre esse texto, que é um dos principais textos sobre a imagem que o batismo representa, exatamente. Romanos capítulo 6, vamos chegar nele aí. Mas lembrem disso, irmãos, o batismo significa, sobretudo, identificação com Cristo. Então, ao ser batizado, o crente está indicando a sua entrada na esfera do senhorio de Cristo. Então, quando o crente recebe o batismo, ele está dizendo, agora eu sou servo de Cristo, eu estou sobre o senhorio de Cristo. Eu não sirvo mais para mim mesmo. Eu sirvo aquele que me chamou e me salvou. Né? O batismo vai anunciar justamente isso. Cristo está em mim e eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que morreu por mim. É um sinal do agir do Evangelho, através do qual Deus une o crente a Jesus Cristo. Então, é um sinal, é um símbolo. O batismo representa o que o Evangelho fez na sua vida. Né? Então, perceba, existe uma relação muito grande entre o batismo e a nossa salvação. O batismo também está relacionado à purificação dos pecados em função da obra de Cristo. Vamos ler essa passagem em Atos 22, 16. Aqui é quando Paulo ele está dando o seu testemunho perante alguma autoridade. Não vou lembrar quem é aqui, se é Félix ou Festo. Os irmãos, se encontrarem, podem me ajudar, mas... foi perante os judeus aqui. Paulo estava discussando perante os judeus. Atos 22, 16. E aí ele citou esse texto. Alguém pode ler? Atos 22, 16. Então, aqui é quando Paulo se encontrou com aquele homem, acho que é Ananias, né? E aí Deus enviou Ananias para orientar Paulo sobre o que aconteceu com ele, né, no caminho para Damasco. E Ananias disse, né, levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então perceba que o batismo ele tem uma relação com a purificação dos pecados, né?
como se a água ela simbolizasse justamente o lavar, né, dos pecados, da purificação que o sangue de Cristo operou na vida daquele que recebeu a salvação. Então, o batismo está relacionado a essa obra purificadora do Espírito Santo. Nesse sentido, o crente está anunciando que morreu para as antigas práticas e que vive para agradar a Deus. É uma outra representação do batismo. O crente no batismo está anunciando que ele morreu para a sua velha natureza, morreu para as suas antigas práticas, e ele vai viver agora em novidade de vida. É o que diz o texto que o irmão Kleber citou. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 6, versículo 4. Alguém pode ler? Romanos 6, 4. Então, perceba, irmãos, que o batismo ele tem uma relação com essa realidade de que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Cristo ele morreu na cruz por nós, né? Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E nós, quando nós cremos, nós morremos juntamente com Cristo, né? Ou seja, o nosso pecado ele foi encravado na cruz, e a ideia é que nós morremos para o pecado. Nós não devemos mais, como crentes, viver no pecado. Paulo vai argumentar aqui no capítulo 6 isso. Um crente pode viver pecando, pode viver... o argumento dele é o seguinte: se a graça é maior do que o pecado, se a graça consegue perdoar o pecado, então a gente pode viver de qualquer jeito, porque a graça vai nos perdoar, Deus vai nos perdoar. Aí Paulo vai dizer, não, de forma nenhuma. Como é que nós vamos viver para o pecado se nós morremos para o pecado? Aí ele vai citar o exemplo do batismo. Quando cremos, nós morremos, a gente diz assim, não para as velhas práticas, nós morremos para essas velhas práticas. Nós fomos sepultados com Cristo juntamente no batismo. Então o batismo ele vai justamente celebrar esse sepultamento, né? Esse sepultamento nosso em relação às antigas práticas. E vai ao mesmo tempo celebrar também a nossa ressurreição, né? Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Cristo, que é as primícias, conquistou para nós uma nova vida. Assim como Cristo ressuscitou, o crente, ele ressuscitou, vamos dizer assim, espiritualmente. Ele recebeu uma nova vida e ele passa a viver em novidade de vida. Então, perceba, irmãos, a identificação com Cristo, né? O batismo celebra isso. Como Cristo morreu, eu também morri. Os meus pecados ficaram para trás. Como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. Agora para uma nova vida. Agora eu recebi essa nova vida. Não é ainda a nova vida de forma plena, porque nós iremos ainda experimentar uma outra ressurreição no futuro. Aí sim será a vida plena que Cristo conquistou por nós ao ressuscitar. Mas já hoje, nós somos nova criatura e nós recebemos a nova vida em Cristo. E o batismo, de uma forma maravilhosa, então, celebra essa nossa identidade com Cristo no seu sepultamento e na sua ressurreição. Estamos unidos a Cristo na morte e na ressurreição. O apóstolo Pedro, ele vê uma analogia do batismo com o dilúvio, onde Noé meio que nasceu de novo para uma nova vida. Vamos ler lá 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. 1 Pedro, capítulo 3. Alguém pode ler os versículos 20 e 21? Então aqui o apóstolo Pedro, ele diz claramente que as águas do dilúvio figuravam o batismo, né? A gente leu inclusive aqui na leitura sequencial
Gênesis capítulo 9, né, um evento após o dilúvio, inclusive Deus estabelecendo a sua aliança com Noé, dizendo, é quase como se fosse uma recriação, né, dizendo a Noé a mesma coisa que ele disse lá a Adão e Eva, que eles deveriam povoar a terra, deveriam multiplicar, deveriam dominar sobre a criação, enfim, era como se fosse uma recriação realmente, uma nova vida que Noé e sua família iriam experimentar. Então Pedro diz aqui claramente que as águas do dilúvio, elas figuravam as águas do batismo. Assim como Noé, ele iria viver agora em novidade de vida após o dilúvio, da mesma forma, o crente, depois de se submeter ao batismo, ou através da imagem do batismo, ele estava demonstrando às pessoas, aqueles que acompanham esse ritual, que ele vai viver uma nova vida, que ele recebeu a nova vida em Cristo. Além disso, além dessa união com Cristo que nós citamos nesses diversos textos, o batismo representa também uma identificação com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o batismo ele vai celebrar a nossa união com Cristo, seria no plano vertical, né, vamos dizer assim. E o batismo celebra a nossa união também uns com os outros, no plano horizontal. Estamos unidos ao cabeça da igreja, que é Cristo, mas também estamos unidos uns aos outros, né, como membros de um só corpo. E aí a gente vê a imagem do corpo, né, que Paulo usa como uma imagem assim perfeita para representar essa realidade espiritual. Nós somos membros do mesmo corpo e estamos unidos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo, irmãos, também representa essa identificação com o corpo de Cristo, que é a igreja local, né? Ou melhor, que é a igreja, mas quando nós nos batizamos, nós estamos unidos à igreja de um modo geral, mas em especial à igreja local, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, diz que nós fomos batizados em um só corpo. Então, o batismo seria um rito de iniciação em uma igreja local, certo? O batismo é como se fosse um ritual que vai marcar o seu ingresso, né, no povo de Deus. Em Atos, nós vemos que o batismo era imediatamente após a conversão, né? Se você já leu Atos, você já percebeu esse padrão. Alguém cria no Evangelho e praticamente logo após ele recebia o batismo. Eu coloquei 2 exemplos aqui, mas também querendo que os irmãos lembrem de outros exemplos. Mas eu lembro aqui do eunuco, lembra? O eunuco que Filipe evangelizou, eles pararam um pouquinho mais na frente, e aí o eunuco disse, tem água aqui, será que eu posso receber o batismo? Ele recebeu, logo depois, né, que se converteu. Cornélio, lembra aquele gentio, que recebeu até uma revelação de Deus. Pedro foi lá, anunciou a ele o evangelho e aos da sua casa, eles se converteram, e logo depois também eles receberam o batismo. Lembram de mais algum? O carcereiro. Atos 16, lá de Filipos, exatamente, se converteu e a sua casa, e todos foram batizados. Tem mais algum em Atos? Lembram de mais algum? Eu não lembro agora se Lídia, acho que era de Filipos também, né, Lídia? Não lembro se o texto disse que ela também se converteu e logo após foi batizada, mas enfim, são muitos textos que mostram que existia essa ligação, né, entre a conversão e o batismo. Isso. Filipos também, não é isso? Pronto, perfeito. Aí você pode se perguntar, né? Então por que a prática hoje da igreja é haver meio que um intervalo, né? A pessoa se converte, então ela vai acompanhando a igreja, ela vai crescendo um pouco no conhecimento das doutrinas bíblicas, ela passa até normalmente por como é que nós chamamos? Um discipulado, não é isso? E só depois então ela se submete ao batismo, né? Por que a gente faz assim? Primeiro que não existe uma recomendação bíblica que assim que a pessoa se converte, ela deve receber o batismo. Não existe assim uma ordem dizendo que deve ser assim.
a gente vê que a prática da igreja era assim, né, em Atos. Mas esse cuidado da igreja em discipular, em acompanhar, para ver se a pessoa de fato entendeu o evangelho, é saudável porque permite que aquela pessoa receba o batismo de fato após a sua conversão. Porque o que pode acontecer é que uma pessoa recebe a salvação, entendeu a mensagem do evangelho, vamos dizer assim, superficialmente, ela não creu de fato na mensagem do evangelho, e se ela receber logo o batismo, então não há garantia que ela de fato era já uma salva em Cristo Jesus e que ela recebeu o batismo após a salvação, né? Então, essa prática da igreja de acompanhar a pessoa e discipular e ver se ela realmente entendeu o evangelho é saudável, é salutar, com esse cuidado, né, de levar uma pessoa às águas do batismo sabendo que ela realmente se converteu, né? É claro que não elimina a possibilidade de que alguém, mesmo tendo passado por aquilo ali e recebido o batismo, não elimina a possibilidade de que aquela pessoa, infelizmente, não era realmente salva, vamos dizer assim, e acabou recebendo, por algum descuido, acabou recebendo as águas do batismo, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer isso. Isso não quer dizer também que, se houver uma igreja que faz como nós vemos aqui no registro em Atos, alguém se converte e já é levado às águas do batismo, não quer dizer que eles estão fazendo algo errado, né? A gente tem que ter cuidado também em não julgar a prática de alguma outra igreja, porque ela não se adequa à prática da nossa igreja. Então, nós temos esse costume. Entendemos que esse costume não viola o ensino bíblico sobre o batismo, né? Agora, entendemos também que existe uma outra possibilidade, uma outra forma de administrar o batismo na igreja, que é justamente a forma como Atos ele traz. Cabe a nós não acharmos que essa prática ela é errada, ou aquela igreja ela não é tão cuidadosa assim, porque ela simplesmente realiza o batismo logo após a conversão do pecador. Sim, exatamente. E a gente vê que alguns contextos aqui também, talvez não tivesse a possibilidade de se reunir como igreja local, em alguns lugares de perseguição. Então, poderia ser, foi convertido, batizado, mas não tinha como se reunir como igreja local, aqui também um acompanhamento. Sim. Isso. Um detalhe aqui, o irmão Kleber citou aqui, que o livro de Atos ele não é normativo de um modo geral. Como assim? Nem tudo que acontece em Atos deve ser observado igualmente pela igreja. O livro de Atos é um registro histórico do que aconteceu no início da igreja. Não quer dizer que a igreja hoje em dia deva fazer igualmente como foi feito lá na igreja em Atos, né? É claro que algumas coisas que acontecem ali, especialmente que estão nos discursos, nas pregações dos apóstolos, vai ter muita coisa ali que é normativo para a igreja. Agora, os relatos de Lucas como historiador, né, de como foi feito, não significa que aqueles textos estão para a igreja como força de norma, né, que a gente deve fazer daquela forma. Se não fizermos, estaremos incorrendo em algum pecado, né? Claro que a gente pode reconhecer padrões de como a igreja se organizava, de como a igreja decidia algumas coisas, e a gente tomar esses padrões e aplicar aqui na igreja, né, até como uma referência. Mas dizer que se alguém faz diferente está pecando, está indo contra a Escritura, aí já é uma outra questão, né? Sim? Irmão Nicolas? Identificava
Exatamente. Naquela época existia essa ideia de que o batismo era um ritual de iniciação. Então, quando alguém ia realmente entrar na comunhão do corpo de Cristo, então era natural que essa pessoa se submetesse ao batismo, né? Mas vale destacar o seguinte: qual é o requisito? A gente vai falar sobre esse requisito na próxima aula, inclusive, mas já deu para perceber aqui que existe um requisito para alguém receber as águas do batismo. Qual é o requisito? A salvação, crer. O requisito não é a salvação e receber depois um discipulado com as doutrinas básicas para depois receber o batismo, certo? O pré-requisito bíblico para alguém receber o batismo é ele ser um salvo, certo? Mas a prática de nós acompanharmos um novo convertido e instruirmos melhor sobre a salvação e sobre a fé não é errada nem é antibíblica, certo? A igreja ela pode adotar essa prática e isso não ferir as escrituras, né? Demonstra, como eu falei, um cuidado para com a mensagem do evangelho, até com a pessoa em si, para que ela não receba aquele ritual, aquela ordenança, sem nem sequer ter recebido a salvação. Acho que o irmão Mateus levantou a mão. Sim. Interessante. Sim, muito bom esse exemplo de Apolo, né? Irmão Mateus falou sobre o exemplo de Apolo e provavelmente ele não tinha recebido também o batismo de Cristo, né? Não diz o texto que ele em si não tinha recebido, mas ele não conhecia o batismo de Cristo, só o batismo de João. Então, provavelmente ele depois recebeu o batismo de Cristo, né? E ele foi melhor instruído sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo, né? E, obviamente, isso foi uma bênção para a vida dele. Ele se tornou um servo mais útil na obra de Deus, né? Então, existe sim como nós comentamos aqui, existe um ponto positivo em se discipular e dar as verdades do Evangelho de uma forma mais elementar para aquele novo convertido, para que ele se fortaleça e a igreja tenha realmente certeza de que ele recebeu de fato o Evangelho para a salvação. Irmã Clécia, levanta a mão. O risco de morte, né? Uhum. 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 Para se unir a Cristo,
né, em algumas, até hoje mesmo, em algumas culturas, não é só um mero emocionalismo, não, né? Você tem que, quem decide seguir a Cristo e, por exemplo, negar as religiões ou algo da cultura do seu povo, é quase que significa quase que perder a vida, né? Então, nessas culturas onde há perseguição, normalmente essa união com o Evangelho é sincera, né? Normalmente, porque a pessoa está correndo o risco de perder a própria vida. E aí entendemos que nessas ocasiões as decisões são mais genuínas, né? Então, talvez na igreja primitiva, se tivesse um tempo de discipulado, a pessoa morresse antes de receber o batismo, né? Então, eles tinham essa urgência. Então, irmãos, o que significa o batismo? O batismo significa união com Cristo, né? Identificação com Cristo. O batismo é um sinal do que o Evangelho fez em nossa vida. O batismo, ele simboliza a purificação dos pecados, né, que nós recebemos através da obra do Espírito Santo. O batismo afirma que nós morremos com Cristo e nós vivemos com Cristo para uma nova vida. Fala que nós estamos unidos também ao corpo de Cristo e temos responsabilidades na igreja local. Então, lembrem disso. Tudo isso o batismo representa, o batismo significa. Agora, por fim, vamos a uma parte mais espinhosa, né, dessa primeira etapa do estudo sobre o batismo. Nós vimos aqui que o batismo ele tem uma relação bem estreita com essas bênçãos espirituais que o crente recebe na salvação. A pergunta agora, e é o nosso terceiro ponto aqui do estudo, que é sobre a eficácia do batismo, a pergunta é o seguinte: é o batismo, é o próprio batismo em si, as águas do batismo, que comunicam ao pecador essas bênçãos espirituais? Entenderam a pergunta? Será que são as águas do batismo que vão fazer a união do crente com Cristo, que vão comunicar ao pecador a nova vida em Cristo, que vão fazer com que esse pecador morra para a velha natureza e receba a vida nova, para viver em novidade de vida? Será que são as águas do batismo que vão lavar os pecados do pecador? Essa é a pergunta, uma pergunta decisiva. A nossa resposta é o quê? Acho que o irmão Wesley já disse, não, né? Exatamente. Não são as águas do batismo, não é submeter-se ao batismo que vai garantir ao pecador receber essas bênçãos espirituais que nós vimos que o batismo está relacionado, né? A gente viu isso claramente, que o batismo tem relação com essas bênçãos espirituais, nova vida, né? Está unido a Cristo, perdão dos pecados. O batismo tem relação com essas bênçãos espirituais. Mas nós não cremos que é o batismo em si, as águas do batismo, que tem algum poder para aplicar essas bênçãos espirituais na vida do pecador. Nós cremos e cremos através do que a Bíblia nos diz, né? Através de vários textos, que essas bênçãos, perdão dos pecados, purificação dos pecados, nova vida, são bênçãos que nós recebemos pela fé em Cristo. Quem nos dá, irmãos, essas bênçãos é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Não é nós nos submetermos ao batismo. O batismo tem o seu valor. O batismo deve ser obedecido. Mas não são essas águas que vão conquistar para nós essas bênçãos. Por que é importante falar sobre isso? Porque a Igreja Católica sustenta a doutrina chamada de regeneração batismal, né? Irmãos, e não apenas a Igreja Católica. A Igreja Luterana, que é derivada da Reforma Protestante, né? Ela também afirma a doutrina da regeneração batismal. Já pensou? Que coisa, né? Então, eles creem que são as águas do batismo que vão aplicar no pecador justamente a obra da redenção de Cristo, né? Ou seja, no batismo, a pessoa ela é regenerada. A regeneração é uma doutrina bíblica, não é?
Regeneração é quando o pecador ele recebe a nova vida em Cristo. Ele estava morto nos seus delitos e pecados e naquele momento ele recebe então a vida espiritual, a nova vida em Cristo. Então, eles entendem que é no batismo que o pecador recebe essa nova vida. Alguns textos que eles usam. Vamos abrir lá em João capítulo 3, é um texto bem conhecido. João capítulo 3, versículo 5. Quem achar, já pode ler. Então, o nascer da água aqui é interpretado pelos que creem nessa doutrina como o batismo, né? Receber esse sacramento, a água abençoada, faz com que a pessoa veja o reino de Deus, né? Nasça de novo. Nascer da água, então, seria justamente receber o batismo e ser regenerado. Um outro texto seria Tito 3,5. Esse é bem conhecido, mas pelo Oance. Mas vamos abrir lá? Tito. Tito 3,5. Então, para eles, o lavar, que na versão da irmã é o lavar da regeneração e da renovação, não é isso? Na minha é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a mesma coisa. Mas eles entendem que esse lavar, então, seria justamente através das águas do batismo, né? São as águas do batismo que realizam essa lavagem, essa renovação espiritual. De fato, irmãos, existem muitas referências que parecem atribuir essa eficácia salvífica ao batismo. Nós lemos uma delas, foi em Atos 2:38. Vamos abrir novamente lá? Atos 2:38. Diz o quê? Então, esse texto parece atribuir ao batismo a remissão dos pecados, né? É claro que para interpretar ele corretamente, aí teria que ir para a gramática do texto original, e alguns mesmo já dizem que não é uma interpretação necessária. Seria uma das possíveis interpretações, né? Dizer que é o batismo que pode remir os pecados, mas não é a única necessária. Existe uma outra interpretação que diz que a remissão dos pecados ela está ligada apenas ao primeiro verbo aí, que é arrepender-se, né? Então, mas perceba que esse versículo parece atribuir alguma eficácia ao batismo, né? Uma outra seria Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 27. Vamos abrir lá. Gálatas 3, 26 a 27. Podem ler. Então perceba que esse versículo parece também dizer que os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Parece atribuir essa eficácia ao batismo. Entretanto, nós entendemos, irmãos, que o batismo, ele, como falamos, ele tem relação com essas bênçãos espirituais, com unir-se a Cristo, estar revestido de Cristo, com a lavagem do pecado. Ele tem relação com isso, mas não é uma relação de causa e efeito, né? Se eu fizer isso, aí vai causar isso na minha vida. Mas é uma relação que indica apenas a comunicação, exterioriza uma realidade espiritual que já foi experimentada pelo crente. Então, o batismo ele é um símbolo, né? Ele é uma encenação, né? Perante a igreja do que
Deus já operou na nossa vida através do sangue de Cristo, porque entendemos que é o sangue de Cristo, como tem lá em 1 João 1,9, né? É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não é o sangue de Cristo através das águas do batismo. É o sangue, ou seja, o sacrifício de Cristo, aquele sangue derramado, e a nossa fé naquele sacrifício é aquilo ali que purifica o nosso pecado. A obra foi feita em Cristo. Quando nós cremos, essa obra se aplica em nossas vidas. Então é pela fé, não é através de um outro meio, certo? Uma coisa na doutrina da salvação que é importante a gente falar, é a obra realizada. Cristo fez essa obra já no passado. E a outra coisa é essa obra aplicada em nossas vidas. Nós não recebemos a salvação no momento que Cristo morreu, não é verdade? Cristo morreu lá 2.000 anos atrás. Eu e você nascemos pecadores, condenados para o inferno. Mas quando nós cremos, essa obra feita 2.000 anos atrás, ela é aplicada. Nós somos justificados, somos regenerados, né, somos santificados. Essa obra é aplicada em nossas vidas. Amém? Então, uma coisa é a obra, Cristo fez. E a outra coisa é quando ela é aplicada. Quando ela é aplicada? Quando a gente vai para as águas do batismo, entendemos que não. Ela é aplicada pela fé. Quando nós cremos naquela obra, toda a obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem aplica, né? Interessante, Cristo realiza a obra, mas quem comunica, quem aplica as bênçãos dessa obra é o Espírito Santo. Então, quando nós cremos, o Espírito Santo é que aplica essa obra em nossas vidas. Então, irmãos, o batismo não tem essa eficácia salvífica. Não tem essa eficácia, não é? E por que nós dizemos isso? Porque existem uma série de passagens, irmãos, que afirmam que quando nós cremos, nós somos salvos. Quando nós cremos pela fé, nós recebemos a salvação. Vamos ver algumas dessas passagens só no Evangelho de João. Rapidamente, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu creio que dá para... Do sangue, muito bom, irmão. As vestes brancas, as vestimentas brancas foram lavadas, não nas águas do batismo, né? Mas no sangue do Cordeiro, exatamente. Amém, louvado seja Deus. João capítulo 3, o que é que diz os versículos 14 e 15? Eu vou nem citar o 16, né, para não humilhar os outros, né? Mas João 3, 14 e 15, diz o quê? (14 e 15). Acho que a minha irmã leu o 13, se eu não me engano, não foi? O 14 e o 15. Importa que o Filho do Homem seja levantado, né, na cruz, para que todo aquele que olhar aquele sacrifício e crer, tenha a vida eterna. Então perceba, irmãos, existe uma ligação direta entre você crer e você receber já as bênçãos da salvação, inclusive o estágio último da salvação, vamos dizer assim, que é a vida eterna, não é? João 6, passe algumas páginas aí, versículo 40. O que é que diz? O que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E qual é a bênção futura? Que será ressuscitado no último dia. Que bênção, irmãos, que bênção. Essa é a vontade de Deus, inclusive. Quem vê o Filho, através da obra que ele fez na cruz, e crê, esse já tem a vida eterna. Amém, louvado seja Deus. 11, 25 e 26... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É incrível, irmãos, a ênfase que o próprio Cristo dá na fé, não é verdade? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Então, existe uma série de outros textos, né? Eu lembro aqui também de Romanos 4, 5, que a gente aprende no nuance. Mas ao que não trabalha, porém crê,
naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Quando é que Deus justifica o pecador? Quando ele crê. Quando ele crê. E ele só pode dizer, eu creio, quando o seu coração já foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele já recebeu a obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele pode dizer, agora eu entendi as verdades espirituais. Agora eu creio. E ele é justificado naquele momento. Então, irmãos, é muito claro o texto da Escritura sobre o momento onde a salvação é aplicada no crente. E não é através do batismo. Isso não desmerece o batismo, não reduz a bênção do batismo para a igreja, mas mostra que ele tem uma função muito distinta do que seria a aplicação da salvação na vida do crente. Essa doutrina também, além de negar essas passagens que nós vimos, ela nega que a condição para o batismo é a fé e o arrependimento. Para que alguém receba o batismo, primeiramente ela tem que receber a salvação. A Bíblia também é clara sobre isso. Para ficar em apenas um exemplo, lá em Atos capítulo 2, 41, diz que os que aceitaram a palavra, ou seja, creram, foram batizados. Primeiro aceitaram a palavra, depois foram batizados. Se nós vermos em Atos, não existe nenhum momento, um episódio, não apenas em Atos, em toda a Bíblia, né? Onde alguém recebe o batismo antes de receber a salvação. Então, sempre a pessoa crê e recebe a salvação, depois se submete ao batismo. Se o batismo tem a função de regeneração, como é que primeiro a pessoa crê para depois submeter-se ao batismo? O testemunho bíblico é o contrário. Primeiro a gente crê, é regenerado para depois receber o batismo. Então, entendemos que o batismo não tem essa função de regeneração. Né? Sim? Exatamente. O Espírito Santo e depois ele recebe um batismo. Muito, muito bom, irmão, exatamente. Então não é o batismo que garante o recebimento do Espírito Santo, mas é o contrário. Quando alguém crê e recebe o dom do Espírito Santo, a gente vê esse padrão em Atos também. Depois a pessoa se submete às águas do batismo. Né? Então, irmãos, não existe fundamento bíblico para a regeneração batismal. Né? Eles simplesmente pegam os textos que fazem essa relação do batismo e da regeneração, ou das bênçãos espirituais, e dizem que é uma relação de causa e efeito, mas não é. O que causa a aplicação em nossas vidas das bênçãos salvíficas é a fé, unicamente. Eu acabei entrando num blog de um padre, né, um reverendo lá, que ele vai falar sobre regeneração batismal, e ele faz perguntas e respostas. Né? Ele diz, o batismo, a regeneração batismal nega a salvação pela graça, porque eles creem que a salvação é pela graça, viu? Se você perguntar a alguém que estuda o catolicismo, ele vai dizer, não, a salvação é pela graça, pela fé em Cristo, mas aí você tem que se submeter aos sacramentos. Né? Aí o que é que eles dizem? Que submeter-se ao batismo não é uma obra, então não pode ser uma salvação pela obra, porque quem está lá recebe as águas, não é algo que você fez. Mas você não se levantou e você não foi lá para receber, crendo que aquilo ali queria salvar você? Então perceba que é ardiloso o argumento, né? Ele vai dizer, não é a obra, não foi você que fez aquilo ali. Mas você foi lá até lá e decidiu, você não foi forçado. Você disse, não, eu vou. Aí você foi e recebeu depois o batismo. A não ser uma criança, né? Que eles também creem no batismo infantil. Oi? Exato. Eles mesmos se contradizem. Eles batizam criança. Sim. Então há regeneração quando a pessoa é criança. Aí com 15 anos tem crisma ou confirmação. Pronto. Isso. Exatamente. Essa é uma outra coisa que eu vou comentar aqui também, se a gente conseguir aí, se a gente tiver tempo. Mas um comentário que eu vi sobre a regeneração é que receber uma nova vida não é algo que depende de nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né?
é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele que vem e comunica uma nova vida ao nosso coração, né? E ele compara com o nascimento natural. É o bebê que nasce, eu vou nascer agora, aí ele vai e nasce. Ele é nascido, né? Ele nasce sem a sua vontade. Ele não pode simplesmente dizer, não vou nascer agora não, vou ficar por aqui e não vou nascer. Nunca, não pode. Vem um momento que ele nasce, contra a sua vontade. A mesma coisa, esse autor comentou, é o nascimento espiritual. É algo que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, né? Não depende de nós. Então, como é que você atribui isso ao batismo? E como é que você vai dizer que você chegar até lá não é uma obra, não é algo que você fez? É óbvio que é algo que você fez, né? Então, também podemos dizer que a regeneração batismal, ela anula a salvação pela graça. Ela também sustenta uma religião sacramental, uma religião baseada em rituais, que dá poder a elementos, e se você fizer isso, se você receber aquele elemento, você recebe alguma bênção ou até mesmo a salvação. Se você não tocar naquilo ali, você será abençoado. Se você guardar esse dia, você vai receber a salvação. Se você fizer isso, fizer aquilo, então a regeneração batismal é uma doutrina que sustenta uma religião sacramental, uma religião cheia dessas obras que eu tenho que fazer para receber essas bênçãos espirituais. Coisa que o próprio Jesus, nos evangelhos, né, era contra, falou assim que quando ele veio, ele tornou inclusive puro todos os alimentos, que não era necessário guardar dias, ele veio e cumpriu a lei de forma perfeita, de modo que a lei não tem mais força sobre nós. O cristianismo, irmãos, não é uma religião sacramental, uma religião onde você tem que fazer uma série de coisas para ir recebendo essas bênçãos e você ir se tornando mais salvo. O único sacramento é o sangue de Cristo, que morreu na cruz por nós, e é aquela obra que santifica a todos nós, se nós crermos nela, não é? A água é um símbolo nas Escrituras e representa muitas vezes o agir do Espírito no indivíduo. Então, nem sempre quando o texto fala sobre um lavar ou sobre uma purificação pela água, ela está necessariamente falando do batismo. Ela pode simplesmente falar sobre o agir do Espírito Santo, que ele purifica, ele lava o nosso corpo, como a água tem a capacidade de nos lavar, né? Então, nós vemos isso lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel. Vamos abrir, acho que esse é o último texto. Ezequiel 36, 25 a 27. Alguém pode ler? Pode ler. Pronto, até aí. Então, note que existe uma ligação entre a ação da água purificadora, né, e a ação do Espírito aqui. Inclusive, o nascer da água e do Espírito, a gente entende que o pano de fundo para aquele texto é esse texto de Ezequiel, né? Cristo está dizendo que está falando ali lá em João capítulo 3, que o nascer da água e do Espírito é o nascimento espiritual. Aquele que não nascer espiritualmente, que não receber em si o agir do Espírito Santo e receber um novo coração, não pode ver o reino dos céus. Então a água ela é o símbolo, ela é um símbolo do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então nem sempre quando a Bíblia fala sobre um lavar regenerador, sobre
a purificação pela água, não quer dizer que ali é uma referência necessariamente às águas do batismo. Uma outra palavra contra a regeneração batismal é que ela quebra o vínculo entre a regeneração e as outras bênçãos da salvação, que é o que o irmão Kleber falou. Dá margem para que alguém receba o batismo e seja regenerado, mas depois, no fim da vida, a pessoa viva de qualquer jeito e nem sequer sejamos salvos, vamos dizer assim. Como é que alguém é regenerado, recebe uma nova vida e depois perde essa nova vida? A gente crê que não existe essa quebra desse vínculo. Muitos textos falam que aqueles a quem Deus chamou, a esses Deus glorificou. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, já é conquistado, não depende da sua perseverança, vamos dizer assim. Aquele que recebeu vai perseverar até o fim. Então não tem como quebrar o vínculo entre regeneração e depois a glorificação. E a regeneração batismal quebra esse vínculo, né? Irmã Clécia? Sim. Sim. Na Igreja Católica, a irmã diz, né? É uma questão ritualística mesmo, né? Sim. Um costume, né? Sim. Exato, é. Sim, irmã Camila. Pagã, exatamente, para não ser pagã. Carrega uma crença bem que faz parte do costume, né, também do nosso país, mas tem os que fazem de forma consciente, né, os que estudam, porque o catolicismo hoje em dia existem os leigos, né, os que vão mais por costume e não entendem nada do catecismo católico, mas existem os que são mais conscientes e que fazem com consciência, né, isso daí. Então, irmãos, para finalizarmos aqui, né, o batismo é um símbolo, não comunica nenhuma bênção espiritual específica na vida daquele que se submete às águas. Cristo nos deixou um símbolo para que continuamente nós lembrássemos de nossa união com Ele e vivêssemos em santidade. Amém? Então, é interessante dizer que o batismo, ele não é algo que se você fizer, você vai receber uma bênção especificamente. Mas o batismo é uma bênção para a igreja. E o batismo, inclusive, santifica a igreja. Como? Quando eu e você ou nos submetemos à água do batismo, ou nós vemos alguém sendo batizado, irmãos, automaticamente nós lembramos do que Cristo fez conosco, não é verdade? A gente lembra que a gente morreu um dia para o pecado e nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Então, imediatamente, nós lembramos do que Cristo fez conosco e nós, novamente, eu imagino, né, confirmamos o nosso desejo de viver para agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo, sim, ele é uma bênção para a igreja e ele vai santificar a igreja nesses termos. Que a igreja, ao se deparar com aquele símbolo, vai procurar viver para a glória de Deus cada vez mais. Não que o batismo em si, aquela água seja santa e a água em si comunique essas bênçãos. Não é dessa forma sacramental, mas o símbolo em si carrega o evento mais precioso que já existiu, que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um símbolo poderoso, irmãos, não é verdade? É um símbolo poderoso, e quando a gente vê aquele símbolo ali, a gente lembra do que Cristo fez por nós, e certamente viveremos vidas mais santas. Então, louvado seja Deus pela morte do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor pela sua ressurreição, louvado seja o Senhor porque nós estamos aqui, meus irmãos, não é porque a gente quis não, viu? Nós estamos aqui porque Ele nos chamou, e a graça é irresistível, não tem como resistir ao que Deus já operou desde os tempos eternos, né? Nós estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa passagem, muito obrigado pelos textos que nós lemos, que o próprio Cristo disse com a sua própria boca que aqueles que crerem no Senhor Jesus viverão eternamente com Ele. Muito obrigado, Senhor, pela obra da salvação que Cristo operou por nós.
Muito obrigado, Pai amado, pelo batismo que o Senhor nos entregou para que a igreja seguisse, esse símbolo tão maravilhoso que nos faz lembrar do Teu Filho Jesus Cristo, do que Ele fez por nós e do nosso compromisso em viver uma novidade de vida. Pai, ajude a mim e aos meus irmãos aqui nesta igreja a vivermos em santidade, a vivermos olhando a Tua palavra e odiando cada vez mais o pecado, Pai amado, em nossas vidas. E a nos fazermos cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Perdoa nossos pecados e nos abençoa, de acordo com a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Próxima semana vamos falar sobre quem deve receber o batismo e quais seriam os modos de batismo. Então a próxima semana vai ser mais polêmico, exatamente. Orem por hoje à noite também. Que Deus abençoe a todos.